Oi, boa noite, sejam bem-vindos de novo. Hoje a nossa aula é de literatura infantil. Vocês lembram que na aula passada a gente falou a respeito do surgimento da literatura infantil aqui no Brasil, né? De como ela foi devagar, que ela surgiu aqui no Brasil mais como uma ferramenta pedagógica do que propriamente com função da literatura, de distrair, de ser literatura de leite, né? Monteiro Lobato foi o nosso principal, foi o que levantou a bandeira da literatura infantil e fez ela crescer e se desenvolver aqui no Brasil. Ele deu o primeiro pontapé nessa questão, né, de tornar a literatura mais agradável. E vocês fizeram algumas perguntas, tiveram perguntas muito boas, muito boas. Não vai dar para responder todas as perguntas, mas eu li todas e vou tentar fazer um apanhado geral, abarcando todas essas questões que foram levantadas, tá? Então, uma das perguntas falava a respeito da Revolução Industrial, né? Como ela interferiu nesse processo da literatura, e se era só aqui ou se nos outros países também. A Revolução Industrial, ela muda o conceito da sociedade na época, em todos os lugares onde ela aconteceu. Ela aconteceu em épocas diferentes em cada lugar, né? Na Europa ela aconteceu primeiro, depois ela veio para a América do Norte, depois ela veio aqui para a América do Sul. Mas ela transforma a sociedade de uma maneira geral, em termos de convivência, em termos de hábito, em termos de econômicos, né? Sociais e, é claro, de forma da cultura desses países, né? Então ela começa a mostrar um outro lado que as pessoas não existem. Então as cidades deixam de ser rurais, né? E elas passam a ser urbanas, né? Elas começam cada vez mais a deixar de ser rural para ser urbana. E aí esse conceito também começa a influenciar na literatura a partir do momento que as histórias eram contadas através do que se vivia, de contos e histórias, né? E aí eles começam também a passar a retratar os acontecimentos diários, né? E isso, inclusive, né, quando perguntam por que Monteiro Lobato foi um divisor de águas, porque ele inicia o processo de contar histórias com a realidade que existia aqui no país, né? Ele para de ser só um tradutor de contos e lendas para ser um escritor de fatos cotidianos. O Sítio do Pica-Pau Amarelo nada mais é do que, lógico, de maneira fantasiosa, porque tem a boneca que fala, o sabugo, tem o lado lúdico em volta disso, mas ele traz o cotidiano, o que era a vida num sítio, num período de férias, que era quando o Pedrinho, que era neto da Dona Benta, dona do sítio, vinha da cidade grande para o sítio para passar as férias dele com a prima Narizinho, que morava com a avó ali, né? A Narizinho não tinha pais, os pais tinham morrido, ela morava com a avó no sítio, mas o Pedrinho morava na cidade. E nas férias ele ia para o sítio para passar as férias. E aí é que aconteciam todas as aventuras com eles. Mas era um retrato da realidade do país, era a realidade rural ali. Então tinham os costumes do café, tinha a tia Anastácia, que era uma cozinheira de mão cheia, a comida feita no fogo a lenha, as crianças que faziam as artes, até os personagens, né? Tinha o Rabicó, que era um porco, né? Que era da fazenda. E aí começam a agregar outros personagens conforme essas aventuras vão acontecendo. Mas a divisão de águas é essa, ele passa a retratar o cotidiano, o que acontecia
de verdade, né? De uma forma fantasiosa, porque a literatura ela tem essa permissão. Ela não precisa ser um retrato fiel do que se acontece. Ela pode mesclar, ela pode usar o cotidiano, mas de uma maneira lúdica, de uma maneira agradável, e foi isso que Monteiro Lobato fez, né? Ele transformou o dia a dia, os questionamentos das crianças e tudo, através das viagens do pó de Pirlim-Pim-Pim, que fazia com que os personagens fossem para outros mundos, outros lugares e vivessem tantas aventuras, né? Então, esse é o principal motivo de Monteiro Lobato ter sido considerado divisor de águas, né? E outra coisa, ele não ficou esperando que as coisas dessem certo. Quando ele começou a escrever literatura infantil, né? E era um pouco difundido aqui, porque na verdade a literatura infantil ela era trabalhada dentro da escola, pouco se lia em casa para a criança, né? Ela era usada como uma ferramenta pedagógica. Então o que ele fez? Ele pegou o que ele escreveu, publicou quando já existia a imprensa, quando já existiam as editoras, começaram a existir editoras, inclusive ele alavanca esse processo editorial aqui no Brasil, porque como que eram impressos os livros, né? Como o Brasil não tinha editora, o que acontecia? Os livros eram impressos em Portugal, né? Na Itália, eram impressos na Europa, enfim. E como que era esse processo? Naquela época, a gente não tinha avião, era tudo via navio. Então, era um processo que demorava muito tempo, porque levava-se muito tempo para o manuscrito sair do Brasil, chegar lá na Europa, ser editado, né, e voltar para o Brasil para ser distribuído. Então, era um processo moroso que demorava muito tempo, né, e era caro, porque era um processo dispendioso. Então, todo mundo tinha acesso? Não, só quem tinha dinheiro. Porque não era uma coisa que era consumida de maneira fácil. Ainda hoje, o livro não é tão acessível para todo mundo como deveria ser, né? Ele ainda é caro para que se consuma como ele deveria ser consumido, né? Para que todo mundo tenha realmente acesso a todos os livros. Óbvio que hoje, com a internet, a gente tem muito livro disponível pela internet, mas naquele tempo isso não existia. Então, os livros, como ele demorava muito e era um processo caro, só tinha acesso aos livros quem tinha dinheiro. Então, o que Monteiro Lobato fez? Ele pegou o que ele publicou, colocou embaixo do braço e foi entregar em todas as escolas de São Paulo, né? Para divulgar a obra dele, para divulgar esse processo. Então, ele se tornou conhecido também pelo esforço dele de ir atrás, de correr atrás do que ele acreditava, né? Ele não fez um livro esperando o público, ele foi atrás de quem ele achava que tinha que ler. Só que naquela época, realmente, os livros eram bem... A utilização dos livros, na verdade, eram bem pedagógicas, né? Elas eram utilizadas como uma ferramenta didática da língua portuguesa. Ela não se lia, não se fazia a literatura de leite. O que é a literatura de leite? Deleite tudo junto, né? É de deleitar, é o prazer de ler, né? Então, quando a gente fala em literatura de leite, é a literatura que te dá prazer. Você não está lendo porque você tem um trabalho de escola para fazer, você está lendo porque você gosta. É uma literatura que te dá prazer. Então, quando a gente fala de literatura de leite para criança, é aquela literatura que você vai fazer não pensando necessariamente numa atividade, mas de mostrar uma história, né? De entreter, de encantar a criança. E é fundamental que esse processo aconteça para que essa criança se torne leitora, né? Então, uma das perguntas foi
por que a literatura infantil não é tão desenvolvida? Exatamente por isso, porque as pessoas não leem por prazer, só leem por obrigação, né? As famílias não têm esse hábito de leitura. E se a família não tem, a criança ela segue exemplo. Então ela é mais difícil de ela ter o hábito de leitura, né? Uma família de leitores produz filhos leitores. Todos? Não, claro que não. E não necessariamente, mas no geral é isso que acontece. Uma família de leitores produz filhos leitores, né? Isso não quer dizer também que uma família onde o pai ou a mãe não sejam leitores, a criança não possa se interessar, porque ela pode vir a gostar de ler. Leu na escola, gostou, se interessou, se encantou pela leitura e vai atrás, né? Mas o exemplo ainda é mais forte. Então, se você quer leitores, você precisa ser leitor, né? Então, se você quer criar crianças leitoras, você precisa estimular a leitura desde pequenos na escola. Então, através do conto, eles têm que manusear livro, sim, né? Eles têm que inventar a história, sim. Eles têm que vivenciar as histórias, desenhar, assistir, ouvir, fantoche, boneco, enfim. São tantos recursos, né? Que o papel da literatura é bem esse, é encantar as crianças nesse processo, né? Nesse contexto. Então, naquela época, quando a literatura surgiu, não se tinha esse foco de encantar, né? Tinha o foco de trabalhar com a criança. Óbvio que a gente tem histórias fantásticas, mas ele não era trabalhado com o intuito de encantar a criança, ele era trabalhado com um cunho pedagógico, né? E se cobravam as fichas literárias. Quem é um pouco mais velho deve lembrar da coleção Vagalume, né? Que tem uma infinidade de livros, eu li muitos, né? E o próprio livro já trazia o encarte, que era uma ficha literária. Então, quando a gente lia na escola, a gente tinha que preencher aquela ficha literária e entregar para o professor, aquilo valia nota. Então, muita gente não lia os livros porque eram livros bons de ler, e muitos eram muito bons, eu até hoje gosto. Muitos liam por pura obrigação, né? E porque tinham que preencher a ficha literária. E a literatura infantil, ela é muito mais do que preencher ficha literária ou desenhar o seu personagem favorito, né? Ela pode ser trabalhada com tantas questões, é uma amplitude tão grande de abordagens que podem ser feitas através da literatura infantil, que ela tem um espaço fundamental dentro da educação infantil, né? E ela precisa continuar ganhando espaço, ela precisa continuar ganhando adeptos para que a gente tenha um país leitor, muito mais do que nós somos hoje. Mas isso a gente vai discutir na próxima aula, ok? Então, é isso. A outra questão que fizeram, né? Eu já falei da literatura de leite, né? Qual a importância da literatura na formação da personalidade da criança? A literatura infantil, ela tem uma abordagem mais lúdica. Então, hoje, né? Hoje em dia, a gente tem livros que tratam de todos os temas que a gente precisa discutir com as crianças. Os seus medos, as suas inseguranças, sobre discriminação, sobre bullying, sobre a alimentação, sobre higiene, né? Relacionamento familiar. Então, tem tanta coisa na literatura infantil disponível para ser trabalhado. Por quê? Porque é uma forma de trabalhar assuntos pesados e difíceis de uma forma lúdica, de uma forma clara, de forma que a criança entenda o que se passa, que ela consiga se espelhar no personagem do livro para perceber que ela não sofre sozinha, né? Que existe solução e que é possível encontrar essa solução.
Então a literatura, ela tem esse papel também de vencer barreiras, ajudar a criança a se sentir emocionalmente mais equilibrada, né? E ela ajuda essa criança a superar obstáculos de forma mais tranquila, de forma mais amena, porque ela trata esses assuntos de uma maneira lúdica, de uma maneira que a criança consiga entender o contexto, né? E assimilar essa ideia, né? Interiorizar isso para poder evoluir. Então, a educação, a literatura, ela pode ter um aspecto importante na personalidade da criança a partir do momento que ela é utilizada para auxiliar essa criança a crescer, a se desenvolver, a conhecer o mundo em que ela vive, né? A conseguir se situar no mundo como uma pessoa que participa daquela sociedade e não só de um espectador, né? A criança, ela não tem a vivência que um adulto tem, mas ela não é um espectador na sociedade, né? Por que ela não é só um espectador? Porque ela consome, né? Ela vive, ela habita aquele lugar. Então, ela mantém relações sociais com tudo que tem ali na sociedade dela. Então, ela não é só uma espectadora. Ela pode não ser ativa da mesma forma que o adulto, mas ela tem um papel fundamental na sociedade e é preciso que essa criança se sinta confortável na sociedade. Como que ela vai fazer isso? Quando ela entende o mundo onde ela vive. E a literatura infantil pode ajudar nesse processo, porque ela traduz esse mundo que a gente vive numa maneira clara, numa maneira lúdica, numa maneira que a criança consiga perceber as nuances do que acontece e entender todos esses processos, né? Então, é bem prazeroso nesse aspecto. E aí, como que a gente vai fazer para não tornar a literatura monótona, né? Como que a gente compete com o videogame, com a TV, com a internet? A literatura infantil, ela tem uma gama tão ampla de possibilidades, né, que ela só é monótona para aquela professora que pega o livro todo dia, senta, lê o livrinho e mostra a fotinho, lê o livrinho e mostra a fotinho. Isso cansa. Por mais que a criança goste de ler, se ela não pega o livro, se ela não manuseia e é sempre a mesma coisa, né? A criança, ela precisa de rotina, né? Mas a rotina não quer dizer atividade igual todo dia. Então, é possível sim que ela se encante com os livros. Então, eu posso trabalhar com fantoche. Eu posso ler, óbvio que eu posso ler mostrando as figuras e contando a história, né? Eu posso fazer dedoche, eu posso fazer fantoche, eu posso fazer o avental de contar história, eu posso fazer a maleta viajante, a gente pode fazer a dramatização, pode assistir filme, pode ouvir a historinha, né? Eles podem recontar essa historinha, é importante fazer o reconto, né? Que a gente vai trabalhar mais para frente. Então, e quando a gente fala de fantoche, por exemplo, existem tantas possibilidades diferentes de fantoche. Fantoche de meio, fantoche de palito, fantoche de caixa de leite, o fantoche de espuma, aquele fantoche que é grande, manipulado por mais de uma pessoa, a marionete. Então, tem uma gama muito ampla de opções, né? E hoje em dia a gente tem a nosso favor, né, como educador, a internet, que nos dá uma infinidade de ideias, de dicas, de opções de trabalho a esse respeito. Então, é óbvio que a gente precisa fazer com que essa leitura ela seja agradável, né? Então, quando a gente estava na escola, a leitura era o professor determina o título do livro e o aluno lê. E nem sempre você consegue agradar todo mundo. Então, qual que é o princípio dessa leitura, né? Da infantil ou da infanto-juvenil?
né? É você mesclar. Tem livros que o professor pode indicar sim, e tem livros que ele pode deixar em aberto para que o aluno escolha qual ele quer ler, né? O aluno precisa entender qual é o gênero que ele gosta. Nem todo mundo é obrigado a gostar de romance, nem todo mundo é obrigado a gostar de livro de mistério, nem todo mundo gosta de livro de terror, né? De suspense, de crime. Então, cada um tem que achar qual é o livro que mais lhe agrada, qual é o gênero que mais lhe agrada, né? E buscar conhecer novos autores, novas possibilidades, porque às vezes você se surpreende gostando de um livro que você achava que nunca ia gostar de ler. E a gente tem livros muito bons, a gente tem escritores nacionais e estrangeiros muito bons. Então, é preciso que se abra o espaço também para que essa leitura ela esteja vinculada a uma ação pedagógica, sim, mas que ela seja prazerosa, né? Então, por que não deixar aberto de vez em quando para que o aluno escolha o título do livro que ele quer ler? Óbvio que ele vai, antes de ler, consultar a professora, né, para ver se aquele livro é adequado para a faixa etária dele e tudo. Mas, ou a professora pode indicar vários livros de gêneros diferentes para que a criança escolha um livro. Ela pode trabalhar uma vez com um livro todo para a sala toda e fazer um trabalho específico. Depois ela pode indicar 6 ou 7 títulos de gêneros diferentes para que as crianças escolham qual mais agrada para eles lerem, né? Então, você tem que mesclar essa metodologia. É fundamental que você use metodologias diferentes para encantar, para envolver, para chamar a atenção da criança. E aí você consegue fazer com que a história não fique repetitiva, não fique chata, sem graça, e a gente consiga fazer frente à internet, ao videogame e à televisão. Então, eu acho que de uma forma geral, eu acabei abarcando um pouco de todas as respostas. Se alguém ainda ficou com alguma dúvida, se alguém quiser fazer algum outro questionamento, pode mandar a pergunta que eu vou discutindo com vocês, ok? Então, por hoje é só. Boa noite e até quarta.